Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Andrade, eu sou professora de discursivas. Do ponto dos concursos, eu vou trabalhar com vocês nesse projeto com aulas para o Tribunal de Justiça do Paraná. Bom, o que a gente vai fazer? Nessa aula demonstrativa, a gente vai dar de presente para você, como a gente vem fazendo já em alguns concursos, né? Toda a teoria que envolve, pelo menos toda a teoria base que envolve a formulação de texto para este concurso do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, basta que você tenha um pouco de paciência, você possa assistir essa aula desde o início, né? Ou seja, até o final, para que você possa entender como toda a parte de redação deste concurso, né, se processa. E aí você vai ter a informação bem clara de como você precisa construir o seu texto. A primeira ideia que você tem que saber, né, sempre quando você faz concurso público, que não existe uma fórmula de redação pronta, gente, que atenda todos os concursos públicos de uma só vez. Isso é um erro, tá? Você não pode achar assim, por exemplo, este curso que eu estou fazendo, se amanhã eu vou fazer uma prova do CESP é a mesma coisa? Não, completamente diferente. Se eu vou fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, é a mesma teoria? Não, completamente diferente. Tranquilo? Ainda mais o de vocês. O Tribunal de Justiça do Paraná tem um modelo textual que é próprio do Tribunal de Justiça. Mas de onde surgem esses modelos textuais? Pessoas, prestem atenção. As bancas, né, elas empreendem, a grande preocupação delas está no fator correção, tá? Isso daí, enquanto o aluno não se atentar para este fator, para os riscos que envolvem este fator em especial, ele não vai aprender a fazer redação para concurso público. Por quê? Ora, quando você investe no concurso, os concursos têm suas fases, né? Você tem o quê? Prova objetiva, prova discursiva, e por aí vai e seguem as fases seguintes. O que acontece? A parte de redação é uma parte cara para o concurso público. Então envolve uma banca examinadora, que é contratada para fazer aquele exame. Nem sempre banca examinadora é a mesma coisa de banca proponente. Às vezes quem propõe é uma instituição, quem examina é outra, quem examina os recursos seria aí outra instituição. Então nem sempre você está falando com as mesmas pessoas. Outra coisa, nem sempre, né, é mais um dado que eu gostaria que você soubesse, nem sempre quem avalia é 100% capacitado para avaliar aquele conteúdo, ainda mais se você estiver trabalhando com conteúdo específico, tá? Então, aí quer dizer, nessa hora você está um pouco assustado já, né? Poxa, Júnior, peraí, deixa eu explicar para você. O que acontece é que, exatamente pensando nos examinadores da correção, daquela correção preliminar antes do resultado provisório, né? O que acontece? As bancas optam por estruturas de correção, critérios, não é? Critérios de estruturação de texto que vão gerar critérios de correção para que se crie, né, algum tipo de uniformidade para esta banca que vai corrigir. Então, o aluno, quando faz redação para concurso, ele tem que entender quais são os critérios que estão em jogo, não é? E, a partir daí, então, qual seria o nosso primeiro instrumento para entender esses critérios? Meu primeiro instrumento para entender critério de correção de redação é exatamente o edital. Então, eu começo do edital. Ali eu preciso ler o que a banca quer de mim, tá? O que ela vai exigir para o meu concurso público, o total da redação, se a redação tem peso, se já tem os critérios expostos, tem banca que já deixa para você a tabela, por exemplo, Consulplan, né, que é uma banca de Minas Gerais, ela costuma deixar a tabela de correções exposta para o aluno, para ele ter uma noção sobre que critério envolvido na redação tem peso maior, né? Vamos lembrar que redação tem pelo menos 3 itens de correção, que é conteúdo, estrutura, gramática. Então tem banca que valoriza mais uma área, tem banca que valoriza menos, entendeu? Essa mesma área. Se você olhar, por exemplo, o CESP, você tiver errado muita gramática no CESP, tem valor praticamente nenhum. O CESP valoriza muito pouco a gramática. Qual é a preocupação que o CESP tem? O CESP tem preocupação com clareza e argumentação. Então, o peso dele está ali num misto entre conteúdo e estrutura. Tem preocupação com a estética do texto. Né? O CESP se preocupa com a letra. E e retira ponto de quem não tem uma letra clara. Mas aí, quando você muda para a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, a gramática, que no CESP não valia quase nada, na Fundação Carlos Chagas já vale muito.
No concurso do TJ do Paraná, nós vamos notar que é outra banca, é a banca interna do TJ, tá? Que eu até conto um segredinho para vocês, né? É a banca enviesada, ó, com a Universidade Federal do Paraná, tá bom? Então, né? E como é que a gente descobre esse critério? Eu vou chegar nesse ponto aí daqui a pouco. Então, o que vai acontecer? Essa banca, ela tem critérios próprios, então a parte gramatical vale muito no concurso de vocês. Júlia, mas o edital não fala isso, o edital só fala pontuação, fala quantas pessoas vão passar pela correção, que inclusive esse concurso é muito bom por isso, né? Vocês viram lá no edital, o total de pessoas serão classificadas para correção. Isso é muito bom, gente. Tem gente que lê o edital, 160 vagas. Gente, a correção indicia muita coisa, ela indica o quê? Possibilidades de nomeação muito além do previsto. Então, tomar cuidado com isso. Toda vez que a gente vai ler edital, a gente tem que tomar cuidado com isso. A menos que o nosso concurso já tenha uma limitação, tá bom? Então, quer dizer, tem essa questão envolvendo, né, o concurso público. Então, quer dizer, o primeiro critério está no edital. Depois, qual o critério? Onde é que eu vou descobrir mais informações sobre o formato de correção para que eu possa construir o texto ideal? Porque o seu texto precisa atender aquele critério, né? Um critério previsto para a banca examinadora. Bom, normalmente, quando as bancas são muito envolvidas em concurso, por exemplo, o CESP, uma fundação, uma ESAF, uma FGV, que estão sempre fazendo concursos públicos em peso, você vai achar esses critérios de correção nas grades, nos espelhos das provas, né? Você costuma achar ali também. Então, quer dizer, existe já uma tradição que vem de um concurso para outro. Você acha o material espalhado pela internet. Tem banca que deixa isso bem à mostra no site dela, é o caso do CESP, por exemplo, tá? Tem banca que já esconde isso, então você tem que sair procurando quem fez o último concurso. Então, vocês podem notar, por exemplo, que aqui no ponto nós não corremos. Abriu o edital, a gente se apressou em fazer esse curso preparatório. Não. A gente tem uma equipe e nós fomos nos preparar para essa aula. Se preparar com o quê? Com base em estudo, em bastante pesquisa. Porque o concurso do TJ do Paraná, ao contrário de outros concursos que contratam bancas, são mais conhecidas, concurso de vocês, né, é feito por banca própria. A discursiva, depois de tanto pesquisar e de observar o que aconteceu no concurso passado, a gente teve que entrar em contato com alunos do concurso anterior, né? Porque o que houve no concurso anterior, para você ter uma noção? Foi um concurso em que as pessoas tiveram que procurar a justiça depois para ter acesso a uma informação simples, a transparência, para ter acesso aos comentários sobre a correção da sua discursiva. Então, o último concurso foi um concurso muito tumultuado na parte de discursivas em função disso. Não havia a divulgação dos critérios. Os alunos não sabiam como que aquilo tinha sido corrigido, muito menos saberiam como recorrer daquela correção. Por quê? Porque quando eles pegavam as suas redações, o que acontecia? Havia uma nota global, nenhuma anotação feita na redação, né? Para depois de tanto brigar na justiça, aí a banca veio e expôs a questão, né? Quem estava por trás? A Universidade Federal do Paraná, que forneceu aí a grade, né? Eles partiram vamos dizer assim, dessa grade que foi fornecida pela Federal do Paraná. Acredito que também tenha sido a Federal do Paraná que tenha corrigido. Por quê? Porque depois eles tiveram que vir a público apresentar tipo um parecer esclarecendo como procederam na correção, não é? Houve um pedido formal da justiça para que isso, né, um termo de ajuste para que isso fosse divulgado. Então eles vieram e divulgaram, e quem teve que se explicar foi a Federal do Paraná nesse sentido. Enfim, coisas que acontecem no concurso. Não estou falando para você desanimar o concurso, nada disso, muito pelo contrário. Estou falando para você entender que enquanto você não descobre qual é o critério, você não tem como fazer uma boa redação. Então agora nós já sabemos qual é o critério, né? E agora até o TJ tem sido um pouco mais transparente nesse sentido. Então fica claro o critério e nós vamos apresentar nessa aula demonstrativa todos os pontos importantes que você precisa ter para que você possa fazer uma boa redação nesse concurso, tá? Júnia, então o que vai sobrar para o seu curso de discursivas lá do ponto dos concursos, o seu curso do professor Macarrão? Porque se vocês vão passar boa parte da teoria aqui,
O que sobra lá? É o que eu quero te mostrar, vou compartilhar a tela, né, para poder ir te mostrando aqui aos pouquinhos. Bom, isso aqui, gente, é um material, né, da nossa aula demonstrativa de redação discursiva, tá? Para o Tribunal de Justiça do Paraná. A gente atua no ponto dos concursos, você vai localizar o nosso material lá gratuito, você consegue baixar esse demonstrativo lá, tá certo? No site. Essa aula em vídeo, né, que você está começando a assistir aqui, você consegue assistir por lá também. É a mesma demonstrativa que tem aqui, tem lá. Enfim, atuamos no curso eu, professor Marco Antônio Macarrão, tá? O que a gente faz? Bom, a aula demonstrativa, eu quero te mostrar a estrutura do texto. Para ficar bem claro, por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem mais uma preocupação no texto em aplicar critérios do que hoje, do que dar teoria, né? No passado, quem nos conheceu sabia que a gente jogava a teoria para dentro do texto e fazia uma pequena demonstração. Hoje não, o nosso curso é grande, então, como cresceu, a gente não se importa em doar um pouco também, não é? Vamos também lembrar que a gente está num período muito complicado no Brasil, um período que as pessoas estão tirando o que tem e o que não tem para poder fazer concurso público. Então é outro momento, se a gente não tiver uma sensibilidade também com relação a isso, né, ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo, não é verdade? Então, quer dizer, então a gente expõe a teoria para que você, se você tiver condições, você pode dar conosco, se você não tiver condições, né, ou for uma escolha sua, você pode estudar por conta própria a partir dos critérios corretos. Tá? O que a gente quer tirar são aquelas dúvidas que surgem de incorreções, que a gente nota, às vezes o aluno vem no nosso curso, ele está fazendo mais um curso de discursivas, não é porque a gente é o dono da verdade, não, é por experiência. Estando nisso desde 2003, né? Então, quer dizer, a nossa experiência é muito grande. É tão grande, né, que a gente até comenta sem pudor nenhum, porque várias pessoas que foram nossos alunos sabem disso. A gente acerta tema de prova porque a gente põe a gente em banca, não. Porque a gente estuda muito, a gente pesquisa muito. Polícia Federal 2014, TCU 2015, TCE do Paraná, dos 3 temas nós acertamos 2. TCE do Pará, perdão, os 3 temas acertamos 2. TCE do Paraná acertamos tema. TRT de Minas, TRT da 9ª, TRT, salvo engano, da 4ª, da 20ª, não lembro, tem que ver. De São Paulo, 2017, já tem a prova de analista, foi trabalhada. Imagina você chegar à prova de redação, o assunto foi trabalhado na última aula, nos 2 blocos finais da última aula, exatamente para você não esquecer. Então a gente se aproximou muito, a gente sabe mais ou menos a temporada, quando as bancas recortam, enfim. Vamos lá. Você vai encontrar hoje, então o que a gente quer é que você não vá com tantos erros, né? Que isso não gere tanta dúvida. Porque, gente, parece que não, mas eu não estou falando comercialmente, estou falando assim, humanamente mesmo, dizendo. Eu trabalho também com a fase recursal. E às vezes eu vejo determinadas coisas que acontecem na fase recursal que eu fico com muita pena das pessoas, porque elas passaram da prova objetiva muito bem, foram para a prova discursiva com uma esperança muito grande. Eu acho assim, quando você é reprovado na objetiva, você até se conforma. Quando você é reprovado na discursiva, você sofre muito, porque foi quase lá. Então, para evitar esse sempre quase lá, é lógico, alguém vai estar no quase lá, mas pelo menos você que assistiu esse vídeo, né, já vai saber pelo menos como eliminar vários problemas da sua vida, tá? Então, a nossa ideia é deixar a aula 0 mesmo à sua disposição para que você entenda, certo? Não só você, os colegas, a gente tem muitos colegas que nos procuram que partem também dessa questão, tá? Então, quer dizer, logo depois na nossa aula 2, o que vai acontecer? Como a gente já sabe que em peso, né, a última grade de correção do concurso do Paraná bateu em peso em cima da gramática, a gente tinha ali em torno de 5 a 7 itens gramaticais sendo cobrados exaustivamente pelos examinadores. O que aconteceu? E 1 ou 2 critérios só de texto, o que aconteceu? A gente deixa a primeira aula exatamente do curso, né, para que o aluno possa ingressar no entendimento dos aspectos gramaticais textuais, mas não são aspectos gramaticais textuais abertos como, por exemplo, aqueles que são mais vistos pelos examinadores da FCC, por exemplo. Não. A gente
naturalmente vai bater em cima daqueles que são do critério da banca de vocês, tá? Então a ideia é contextualizar, em vez de abrir para que você fique com 1000 informações, não. A gente trabalha com muita objetividade mesmo, porque se a gente falar pontualmente qual é o seu problema, você supera mais rápido aquela deficiência textual. Bom, depois nós temos, né, a aula do dia, depois já no dia 2, o que começa a acontecer? Você vai lidar com assuntos e temas que provavelmente vão aparecer na sua prova, tá? Essa aula é feita por mim, é uma aula que é acompanhada de PDF, possui vídeo, né? O vídeo está no curso para que você possa assistir a esse vídeo quantas vezes você quiser, tá? E quantas vezes você julgar necessário, tranquilo? Depois nós temos, né? A partir daí você vai ver que todas as aulas são assim. Aula de assuntos e temas, depois aula de redações comentadas. O professor Macarrão vem e comenta o desempenho das redações, sem citar nomes, a ideia não é essa. A ideia, às vezes, é até juntar, fazer tipo uma redação Frankenstein, que a gente fala, né? Pega um trecho de uma, combina com o trecho de outra e mostra, olha, essa introdução que eu tirei do aluno X, sem citar nomes, né? Ela se encaixa muito bem com esse desenvolvimento. Por quê? Por causa disso e disso, tá bom? E todas as aulas são assim. Bom, serão 12 aulas, 6 correções de redação, tá? E como se trata de um TJ, um concurso muito localizado, né? A gente desceu aí, pediu ao ponto de concurso para descer comercialmente esse valor, né, das redações do ponto. Então você pode fazer aquisição da redação por um preço que você pode pagar até em 12 vezes, tá? Parece, salvo engano, acredito que vão fazer pacotes envolvendo a discursiva, mais a parte da objetiva também, aí você pode ficar atento se for o caso, tá bom? Bom, o curso tem limitação de inscritos, não vamos passar de 100 inscritos, são 6 simulados, os conteúdos seguem estritamente a previsão do edital, tá? E você tem aulas em vídeo, aulas em PDF e por aí vai, ok? Mas, aqui eu deixei para vocês aqui algum comentário preliminar falando sobre a importância do TJ. Não só, isso aqui vocês até já devem saber, não é? É um concurso que basta, né, que você tenha nível médio para que você possa aí fazer sua inscrição, cumprir os demais requisitos para ser servidor público, né? O inicial, gente, para nível médio eu não acho ruim, acima de R$ 5.000, né? Você tem ali, vamos dizer assim, o auxílio alimentação, você tem auxílio saúde, você tem até progressão até a nona, vamos dizer assim, são 9 vezes você pode progredir, então quer dizer, você vai ganhar aí acima de R$ 8.000 com essa progressão. O número de vagas aberto, vamos dizer assim, é bastante chamativo, né? E o número de correções, de classificações de redações para que se possam chamar candidatos posteriormente também é significativo. Bom, enfim, isso aí são conhecimentos preliminares. Meu nome é Júnia Andrade, conforme você sabe, né? E eu atuo com o quê? Eu atuo com a parte estratégica do curso, né? Então, o curso ele se divide em 2 núcleos. Ele tem um núcleo de estudo de temas, o pessoal que me auxilia, e tem o núcleo de correção, o professor Marco Antônio, que é muito pontual nas correções, muito criterioso. Vocês vão notar que o nosso curso, a gente não tem mania de encher, pega a redação do aluno, se eu gostaria de explicar para o aluno, e de encher de elementos nas correções, assim, do nada, não. A gente não trabalha muito com esse padrão de redação cheia. O que a gente faz? A gente vai critério a critério. Começando o critério mais valoroso, né, é lógico, a redação é corrigida em tudo. Você vai ter lá correção de estrutura, correção de pontuação, concordância, regência, ok. Mas existe aquele critério nuclear que a gente precisa superar de uma redação para outra. Então você vai ter um recado muito bem dado, né, do nosso coordenador de correções, professor Marco Antônio Macarrão. Ele vai deixar esse critério, olha, você precisa melhorar a sua argumentação nesse e nesse ponto. Porque aí você já sabe, isso que está anotado para você é muito sério. Na segunda correção, a gente observa se o nosso núcleo, né, de alunos superou esse problema todo que ali haverá, vamos dizer, que havia na correção anterior, tá? Então, a gente faz isso por quê? Porque não adianta encher a redação de informações, porque você não vai aprender com redação cheia. Você vai aprender de forma objetiva,
precisa e bem argumentada. Basicamente é isso, tá? Ou seja, do mesmo jeito que você precisa produzir texto, ok? Então tá explicado aqui. O curso, né? Como vocês viram, a gente vai bater muito em cima de prática e de comentário, porque é o que nos interessa, é o que tem nos dado aprovação em massa, a prática com comentário mesmo, né? A teoria a gente deixa à vontade, então não precisa ninguém piratear curso de redação, porque a teoria estará em aberto. Se você comprou do pirata, você perdeu seu tempo, tá? Então, quer dizer, a teoria está aqui em aberto. E você pode praticar conosco, pode praticar com outro professor de sua confiança, fica a seu critério, tá bom? Os temas e a banca, né? Conforme eu já até comentei algumas coisas para vocês aqui, essa banca de vocês, né? Por isso que eu falei da Universidade Federal do Paraná, muito porque os temas são muito parecidos. O tema do último concurso ele segue uma linha estratégica muito parecida. É uma banca que trabalha atualidades, assim como trabalha a FGV, assim como trabalha o CESP, em termos de apresentação temática, tá? Perdão, em termos de escolha temática. Se você pensar a Fundação Carlos Chagas, não é bem assim. A Fundação tem mais um ponto mais filosófico, um ponto mais reflexivo, tá? A banca do TJ não, ela tem uma postura meio CESP na hora de propor, atualidades, tá certo? Na hora de organizar, ela lembra muito a FGV, sempre mais de um texto, porque você vai precisar de emitir alguma opinião sobre aqueles textos. Enfim, então quer dizer, em termos de proposição, é um concurso bastante gostoso para o professor trabalhar por conta disso, tá? O que não foge muito da nossa chance de acerto quando se fala em atualidades. Em termos de, como eu disse, banca proponente é uma. Em termos de correção, aí foi aquele auê no último concurso. Eu acredito que depois de tanto apanhar do último concurso, acredito que o tribunal vai trabalhar com um pouco mais de critério, tá? No último concurso, até isso eu quero explicar para vocês, a banca trabalhou com critério da Universidade Federal do Paraná. Eu vou mostrar aqui. Quer ver? Eu vou compartilhar. Eu vou ter que tirar minha imagem para ficar bem nítido, porque quero mostrar para você como é que você vai fazer aqui. Vejam só. Aqui eu vou deixar para vocês. Por exemplo, isso aqui, essa grade, gente, que vocês estão vendo aqui, é uma grade da Universidade Federal do Paraná, tá? Então, essa grade, né, se eu vou minimizar aqui para ficar bem nítido, é uma grade da Universidade Federal do Paraná. Não é uma grade... A UFPR, ela trabalha com uma grade até um pouco mais enxuta, tá? Aqui de vocês é porque ela teve realmente que detalhar, porque, né, primeiro iria orientar uma coisa que é diferente do que ela normalmente faz, tá? Ela faz vestibular, né? E aqui ela teve que orientar concurso público. Então, vocês vão ver que, vejam só, aqui você tem uma taxa de variação de 0 a 6, que foi vamos dizer assim, o parâmetro seguido pelos examinadores, tá? Do concurso público. E você já sabe, vou começar do zero para você notar, né? O que acontecia aqui em relação ao zero. O que leva a sua prova ao zero? Primeiro você identificar a prova. Identificar como assim? Deixar seu nome, deixar alguma marca, algum sinal na prova, não pode, tá? Não deixar responder, deixar de responder a questão logicamente, tá bom? Se você escrever abaixo do mínimo exigido, eles podem zerar. Então, se nós temos um mínimo de 16 linhas, nós temos que cumprir, tá? Não é difícil cumprir porque vocês vão ver que a folha de redação da Universidade Federal, a folha de redação do TJ, ela traz para você o mínimo, ela te avisa do mínimo, tá? Que precisa ser cumprido, ok? E se você também vai tirar 0 se você não entender a proposta e escrever uma redação que foge ao tema, né? Ou que foge à tipologia ou às tipologias textuais previstas, tá bom? Então você vai ver que o examinador ele vai avaliar isso aqui e vai julgar vários problemas que vão acontecer, que naturalmente vão atacar, né, várias áreas de critérios de correção, tá bom? Você vai ficar não é que a gente vai tirar um ponto só, né? Você vai ter o proporcional aí, a tabela de um ponto,
seja uma pontuação muito baixa, uma pontuação que te reprova, não é? Se o seu texto dissertativo sobre o tema relacionado ao que foi proposto no comando da questão, mas você fez até uma dissertação, tá? Isso que muita gente se atrapalhou no último concurso foi exatamente aí. A pessoa fez até dissertação, mas ela não prestou atenção aos comandos. Você vê que tanto o vestibular da Universidade Federal do Paraná quanto a prova do TJ, ela é cheia de comandos que vão ditar a estrutura todinha da redação. Então tem muita gente que não prestou atenção naquilo, pulou a parte narrativa, pulou a parte de debate, né, com troca de opiniões, né? Às vezes argumentou de forma bastante fraca. Então, muitas pessoas situaram aqui, ó, entre 3 e 1, tá? Por conta disso, ok? Quando a gente chega no item 2, né? Aqui vamos dizer no critério 2, que é uma nota baixa ainda, ele diz que o texto dissertativo sobre o tema proposto e enunciado, fazer justiça com as próprias mãos, que não atende às orientações contidas no enunciado da questão. Ok, repete o erro de baixo. O texto pode eventualmente fazer menção ao relato ou alguns trechos citados no comando da questão. Então, o que acontece aqui é o seguinte, até a pessoa cumpre boa parte, não cumpre totalmente, mas cumpre uma parte dos critérios de estruturação, porém, vai fazer isso, né, com pouca clareza. Veja que esse primeiro item, ó, clareza, organização, né, e coerência. Ela não consegue ajustar o texto dela, tá? Então, vocês vão ver que aqui a gente vai ajudar o aluno, né, o nosso trabalho. Não é que ele não comece do zero, mas é porque a maioria de vocês está daqui de 2 para cima, tá? Então, a nossa ideia de prática é para tornar esse trabalho que você entendeu que é para ser feito de forma adequada, tranquilo? É para tornar esse trabalho adequado, tá? E, naturalmente, para melhorar, ele visa melhorar aqueles erros gramaticais que muita gente apresenta num concurso de nível médio, gente, em especial. Por isso que os critérios são em pesos gramaticais, porque o concurso é de nível médio, tá? Se fosse um concurso de nível superior, naturalmente você teria mais critérios de redação, tá bom? De organização de conteúdo, tá? Então, quer dizer, aí começa os problemas, né, do entendimento de critério que você precisa superar. Aqui perceba que o aluno, né, quando ele está aqui nesse critério 3, ele vai receber nota correspondente ao critério 3, ele faz menção ao fato relatado no enunciado, né, mas não resume esse fato, ele apenas menciona o caso em tela, né, discorda do caso em tela, mas como se diz, não resume o caso, tá bom? Então você já perde nota por aí. O texto tem predominância argumentativa, né? Ele precisa apresentar a opinião do candidato sobre o fato relatado, explicitação do significado do fato para a sociedade brasileira, ok. Apresente pelo menos um argumento para justificar a posição assumida, menção a pelo menos um dos trechos produzidos, ok. Mas o texto é fragmentado, ele tem problemas de articulação, ou seja, o aluno cumpre praticamente tudo que foi proposto, esses são os critérios, eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Na hora que eu for mostrar um exemplo para vocês, ele cumpre tudo, mas ele tem dificuldade para articular as informações, tá certo? Então você vai ver que esse aluno, olha só, em termos de recursos coesivos, veja o que ele faz, ó, ele traz inadequação, tá? Dos recursos que vão ligar essas partes, né? Ele pode ter, por exemplo, uma ocorrência moderada de concordância ou de regência, né, ou de sintaxe. Ele possui alguns erros de estruturação sintática, né? Erros como falta de paralelismo, constrói períodos longos que não são claros. O negócio não é porque o período longo é um problema. O negócio é desenvolver um período longo sem clareza alguma, tá? Aí fica ruim. Tranquilo? E o que mais a gente tem aqui que a gente pode trabalhar? Vamos ver. Quando o aluno chegou a este item 4, eu falo que a esmagadora maioria está concentrada exatamente nesse item 4, né? O aluno, ele entende a proposta, ele consegue desenvolver a proposta, mas a articulação ainda é deficiente, tá? O texto dele nem é fragmentado. O texto fragmentado, gente, é quando os parágrafos não tem nada a ver uns com os outros. A pessoa
escreve, parece a conta gotas, tá bom? Que é o item 3. Quando eu chego no critério 4, você nota que a pessoa sabe seguir de um parágrafo para outro, você nota até uma certa coesão, tá? Então, quer dizer, ela sabe usar os conectores, relativamente sabe, mas ela tem um pouco de dificuldade de articular as tipologias. Por quê? Porque você vai perceber que este concurso ele envolve tipologias diferentes. Muita gente não entende isso, mas envolve tipologias diferentes. Ele envolve você sair de uma argumentação, ir para a narração e da narração voltar para a argumentação. Então, exatamente vamos dizer assim, esse movimento de sair de uma tipologia para outra é que muita gente não consegue fazer com muita adequação, tá? Então, se a pessoa traz, ela até tem um bom vocabulário, escreve bem, vem de vamos dizer assim, de um período escolar, né? De uma herança escolar bem ajustada, mas precisa ter um pouco mais de tato para lidar com a variedade, tá? A variedade de tipologias textuais. Quando chega ao item 5 e item 6, são aqueles alunos com chances realmente de nomeação, né? Chances de serem chamados para o concurso, tá? Então, quer dizer, os alunos, eles entendem a narrativa, mas veja só, olha só, aqui no item 4 você vai ver que o aluno, ele faz o pequeno resumo, tá? Mas nesse pequeno resumo, por exemplo, você vai notar falta, é aquilo que eu falei, é a dificuldade de lidar com diferentes tipologias. Você nota que ele não entende muito bem como narrar. Ele faz o resumo e esquece de informações, que o cara que alcançou o critério 5 entendeu. Que informações esse cara aqui entendeu? Ele entendeu, por exemplo, né, que o texto, quando ele vai resumir, ele precisa trazer o personagem, ele precisa trazer o assunto, ele precisa dizer quando aquilo ocorreu, onde ocorreu, como o fato se desenrolou e por que se desenrolou, tá? Isso aqui ainda tem que ser feito de forma concisa. O que é concisa? De forma resumida, tá? Ou seja, você precisa atacar elementos nucleares, como o aluno que alcançou o item 6 conseguiu. Ele consegue fazer isso com poucas palavras, com boa desenvoltura vocabular, tá? Ou seja, o vocabulário dele varia e é preciso. É um vocabulário adequado para aquilo, tá bom? Então, se você observar, né, a questão passa por aí. E aqui, nesse caso, comparar o 6 com o 5, né, que a gente começa a fazer uma comparação mais nítida, aqui um pouco mais pontual, né, porque os outros a diferença estava muito nítida, não é? Que você consegue mostrar de forma mais clara. O que se tem é que o texto deve apresentar excelente organização global e articulação e revelar domínio perfeito da escrita em todos os aspectos, né? Você vai ver, por exemplo, na hora de narrar não. Aqui se conta a história, ok? O de baixo também apresenta desenvoltura parecida. Mas na hora de, por exemplo, contestar alguma informação do texto, porque eles vão pedir para você pegar uma opinião, não é? E desenvolver esta opinião, tá? Então você precisa ter uma noção muito boa de discurso, tá certo? Você precisa ter uma boa articulação em relação a esses elementos, tá? Então você vai ver que a diferença entre o cara do item 5 e o do item 6 é que ele possui o quê? Ele vai ter uma noção de clareza e de precisão vocabular bem mais nítida do que o cara do item 5. Apesar de que o vocabulário, né, aqui é avaliado do mesmo jeito, mas em termos de clareza, gente, você precisa de uma precisão maior desse vocabulário, tá bom? Em termos de organização, ele consegue ser organizado, né, e você consegue ter uma noção do assunto com que ele trabalha de forma bastante global. E todas as opiniões dele são bem coerentes, né? Aqui a noção é muito boa. Essa aqui é incontestável, aqui é muito boa, tá? Então, quer dizer, aí quando você observa, em termos de estruturação de texto, nem tanto, como eu disse, né? Você vai sentir, é muito sutil a diferença de 6 para 5. Aí, por isso que eu falei da importância da gramática. Por quê? Porque quando você vai lá na pontuação, por exemplo, o cara de cima não errou nada, nem uma vírgula. E quando você olha para o cara de baixo, ele escreve muito bem, mas ele não tem segurança 100% com pontuação. Então, ele vai cometer algum tipo de erro,
Veja que a diferença entre eles, né, é muito nítida na pontuação ou na presença de algum erro ortográfico. Tá? Em termos de clareza, aqui é mais uma sutileza do examinador de um para outro, né, da avaliação de um texto para outro. Bom, voltando aqui então ao nosso material, né, da aula demonstrativa, para você notar como que isso ocorre na prática, eu trouxe um exemplo para você, tá? Por quê? Porque com base nesse exemplo você vai passar a ter um pouco mais de segurança. Se a gente observar o texto da questão discursiva que caiu no último concurso, 2014, né, você vai notar a primeira coisa, a preferência da banca, assunto muito atual. Isso aqui, gente, o que aconteceu em 2014 foi muito pertinho da prova, que foi aquele caso, eu considerei até um escândalo, né, de um adolescente que foi, que ficou preso, parece que a um poste. Algumas pessoas bateram nesse adolescente. E eu me lembro exatamente desse caso por conta da Raquel Sherazade, que estava no SBT, inclusive eu vi o dia que ela fez esse comentário, praticamente assisti a esse comentário dela, esse infeliz comentário, em que ela diz que a atitude das pessoas que bateram nesse menino, né, supostamente acusada de furto, é uma atitude legítima, tá? Ela chama de legítima defesa, né? E fala que as pessoas que ficaram com pena do adolescente, que façam um favor, adote um bandido. Ela usa essa expressão, tá certo? Ela falou isso ao vivo, a Carta Capital depois foi lá e trouxe matéria da revista. E você tem o quê? Um internauta, né, que, de certo modo, ao escrever para a Carta Capital, ele concorda com a Sherazade, né? E em cima a gente tem a opinião da moça que socorreu, né, da senhora que socorreu esse jovem, naturalmente, contrária à agressão que ele sofreu, né? Ele fala, me pareceu que alguém quis fazer justiça com as próprias mãos, já que aqui tem acontecido um assalto, principalmente com gangues de garotos ciclistas. Mas admira ver uma cena deplorável dessa em 2014. Uma barbárie, se é marginal, prende. Quer dizer, ela disse, se o garoto é marginal, vamos trabalhar aí com a punição institucionalizada, mas não a punição meramente vingativa, que isso não leva a lugar nenhum. Então, quer dizer, aqui veio a nota, né? Saiu a notícia que saiu sobre isso. Ó. Um adolescente de 15 anos foi agredido a pauladas, acorrentado nu pelo pescoço a um poste, na noite de sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, no Flamengo, na zona sul do Rio. Moradora da região, a filóloga Ivone Bezerra de Mello, 67 anos do projeto O Herê, encontrou o garoto desorientado e chamou os bombeiros. Sem documento, ele foi socorrido e levado para o hospital e tal. Enfim. E a Ivone fez a imagem do garoto e divulgou na rede social em protesto. Ele estava nu e com hematomas por todo o corpo. Os bombeiros tiveram que usar um maçarico para libertar o rapaz. Então, testemunhos afirmaram que ele foi agredido a pauladas por um grupo de 3 homens que estavam em motos. Quer dizer, então, a gente tem aqui toda a ocorrência envolvendo o fato. Tá? Ainda temos uma charge, né, aqui, né? Rumos do Brasil para a barbárie manter-se à extrema-direita. Bom, a notícia não deixa de ser bem atual, tá, gente? De novo. E veja que aqui a banca pediu o seguinte, ela disse assim, a partir das informações dadas, escreva um texto posicionando-se em frente ao fato relatado e a seu significado para a sociedade brasileira. Seu texto deve, aqui que muita gente se deu mal, ó, ser predominantemente argumentativo. Gente, quando diz predominantemente argumentativo, não está falando que é exclusivamente argumentativo. Né? Ele tem que ter uma predominância, ou seja, mais parágrafos destinados à argumentação. Tá? O seu texto precisa conter um breve relato. Isso aqui, relato, ó, é narração, é tipologia narrativa. Você precisa contar o que aconteceu. Tá? O texto precisa apresentar com clareza o seu ponto de vista, tem que estar claro para o examinador. Mas não é só falar que você concorda ou discorda do que aconteceu, mas justificar isso com argumentos profícuos, tá bom? E além disso, seu texto precisa citar e precisa comentar pelo menos uma das opiniões que foram apresentadas no enunciado. Vejam que nós temos 3 opiniões, a Ivone Bezerra, da Raquel Sherazade e de um internauta não identificado. Bom, nós trouxemos aqui uma redação que está fatiada, né? Esse fatiamento foi feito por nós.
tá? Uma redação que foi apresentada no último concurso, nós fizemos um ajuste nela, tá bom? Porque redação de aluno, né, que mandou pra gente uma... Ele não mandou a redação oficial dele, mandou, como se diz, um resumo do que ele tinha feito na época para saber como é que tinha sido a correção. E aí eu fiz um ajuste em alguns pontos para poder adaptar bem ao que era necessário isso aqui, tá? Bom, o que que quer? Então a primeira coisa que você tem que notar é o enunciado que vem aqui acima. Olha só. Apresentar seu posicionamento, seu posicionamento, né? Frente ao tá errado, tá? Esse Sabão escreve muito mal. Vamos lá. Diante do fato relatado. E apontar o seu significado para a sociedade brasileira. Então, gente, primeira coisa que a gente faz, olha só, é trazer o fato para aqui, tá? E já de cara deixar para o examinador bem claro qual é a minha posição, tá bom? Então, o que nós temos aqui, ó? Não se deve fazer justiça com as próprias mãos, porque cabe a instituições como a polícia e a justiça o resguardo dos direitos sociais. Ponto. Trata-se de um papel legal e sistematizado, né? Aqui está faltando um verbo, ó. Está faltando a época que não vai dar para redigir, mas vocês sabem que visa equilibrar o respeito aos direitos humanos e a aplicação da pena, tá? Aqui deixei dele aqui, ó, com esse errinho. E a aplicação da pena, tá? Falta crase se você colocou respeito aos direitos humanos, ó, preposição mais artigo, aqui deve aparecer também preposição mais artigo, tá? A nossa demonstrativa está todo certinho. Aqui eu deixei para eu comentar. Veja bem, até corrigindo o que eu falei, eu deixei a redação do aluno para comentar aqui e fiz a alteração lá. Vejamos, gente. Se você observar, ó, a primeira coisa, em que ele acerta logo de cara? Vamos lá. Primeiro, em relação à precisão. Ele captou. O que é o assunto? Alguém que fez justiça com suas próprias mãos. O que está se discutindo é isso, tá? Se é cabível essa justiça com as próprias mãos. Então, ele veio aqui, olha só. Não se deve fazer justiça com as próprias mãos, ponto. Essa é a tese dele. É a primeira afirmação que ele dá bem categórica, tá? Aliás, a negação, né? É o posicionamento que ele dá de forma bastante categórica. Essa é a tese dele. E por que não? Então, ele vai justificar. Porque cabe a instituições como a polícia, a justiça, o resguardo dos direitos sociais. Tranquilo. Até aqui ele acertou a primeira parte. Veja bem, ele cumpre isso aqui, ó. Posicionamento, né? Diante do que foi relatado. Tá bom? Lá em cima, ainda pediu o significado disso para a sociedade brasileira. Veja que ele não vai falar aqui. Ele continua explicando por que não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Ele disse, ó, trata-se de um papel legal e sistematizado que visa equilibrar, não é? Se ele deixou o verbo no infinitivo, visa equilibrar o respeito a quê? Aos direitos humanos e à aplicação da pena. Tá? Então, você não pode fazer justiça com suas próprias mãos, argumento muito bem construído, porque você precisa da instituição, porque a instituição é que vai, em nome do Estado, fazer a dosagem, gente, entre a aplicação da punição, né, ou da pena em si, seja ela punitiva ou educativa, e os direitos humanos, tá? Ou seja, sem perder a dignidade ali do rapaz. Então, vamos mais. O que faltou aqui? Faltou o cumprimento do item, ó, o seu significado para a sociedade brasileira. Esqueceu de fazer isso aí, tá? Então, já começa a introdução perdendo algum ponto por conta disso, ok? Então, veja que quando ele começa dessa forma, ele também já cumpriu esse quesito aqui, ser predominantemente argumentativo, ou seja, ele está cumprindo, né? Porque a predominância argumentativa é avaliada como um todo, tá? Inclusive, essa foi a justificativa que a Universidade Federal do Paraná deu, né, quando foi cobrada aí pela Justiça para que se posicione. Tranquilo? Em relação ao TJ do Paraná. Então, quer dizer, a predominância ela precisa aparecer como um todo. Depois a banca pediu o quê? Para apresentar um breve relato do fato. Então, aqui está o breve relato, ó. Aí ele faz a coesão, ó. Nesse sentido, é inconcebível que adultos abordem um adolescente, como ocorreu em 2014 no Rio de Janeiro, mesmo tendo o jovem
supostamente praticado furto ou outro delito e se voltem contra ele por meio de prática de violência. É esse amálgama aqui que você tem que aprender a fazer, tá? Que o aluno até fez muito bem. O que ele faz? Ele precisa narrar de novo. Só que se ele entrar na narração do nada, ó, em 2014, no Rio de Janeiro, um adolescente de 15 anos, se ele entrar dessa forma do nada, vai dar problema de coesão. Então ele precisa guardar a coesão. Olha só, então ele vai usar muito bem um pronome, né? Anafórico, que é o pronome que retoma o assunto anterior, né? Uma expressão anafórica, né? Ele entra com o ponto de vista, porque precisa ter predominância argumentativa. Então, mesmo que você esteja narrando, tem que ter um ponto de vista argumentativo. Júnior, o que é argumentar? Apresentar uma ideia e defender, apresentar uma ideia e defender. Então, ele entra com o ponto de vista dele, ó, nesse sentido, é inconcebível que, então ele vai, ó, que adultos abordem um adolescente. Olha a narração começando, ó, verbo no passado, é narração. Como ocorreu? Ó, com quem? Com o adolescente, né? Quem? Os adultos. O adolescente. Como ocorreu? Quando? Em 2014. Onde? No Rio de Janeiro. Né? Por quê? Mesmo tendo jovens supostamente praticado furto ou outro delito. Né? E como ocorreu? E se voltam contra ele por meio de prática da violência, quer dizer, ele foi vítima de violência. Então veja aqui, o aluno consegue essa interseção muito boa entre a argumentação com a qual ele começou o texto, ele entra na narração, né? Mas ele deixa esse parágrafo aqui com predominância argumentativa, ele consegue fazer muito bem esse discurso, tá? Depois, o que precisa? Olha só, tem que vir aqui apresentar com clareza seu ponto de vista. Agora sim, você vai justificar, porque você está o tempo inteiro apresentando seu ponto de vista para manter a predominância argumentativa. Vai variando o vocabulário e vai apresentando o ponto de vista, né? Agora você vai argumentar. E argumentar é o quê? É expor os seus porquês e colocar nos seus porquês embasamento teórico. Colocar nos seus porquês embasamento teórico. Então ele faz, ó, tal vingança, né, ocorrida no século XXI, é inconcebível por seu aspecto medieval, fato que causou espanto a filólogo que socorreu o menor. E, segundo Zygmunt Bauman, há uma rede de apoio à violência que surge contra a prevenção da dignidade humana, porque hoje se convive com valores contemporâneos distorcidos, como o individualismo e o choque de alteridade. Quer dizer, isso aqui foi aluno nosso que fez curso de TRT, na verdade, né? TRT, o TRE, o TRF, que a gente lida com a teoria do Bauman, teoria da liquidez, tá? Então, quer dizer, tal vingança ocorrida no século XX é inconcebível, em razão do seu aspecto medieval, né? Fato que causou o espanto a filólogo que socorreu o menor. Quando ele diz que é inconcebível, ele está opinando, ó. E aí vai comprovar, ó. E segundo Bauman, quer dizer, não foi só a filóloga que não gostou disso. E segundo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo muito conhecido, talvez o mais importante do nosso tempo, né? Que faleceu agora em 2017. Então temos que esperar redações que vão bater muito a teoria dele, tá? Há uma rede de apoio à violência que surge contra a preservação da dignidade humana. Porque hoje se convive com valores contemporâneos distorcidos, como o individualismo e o choque de alteridade. Então, ponto. Depois, na quarta parte, se pediu o quê? Para citar e comentar pelo menos uma das opiniões reproduzidas no enunciado da questão. Então, vem aqui para a quarta parte, ó. Orbita como exemplo dessa versão ao outro, né? Ó, o choque de alteridade é a versão ao outro. Olha a coesão, tá vendo? Retomando o último elemento. A opinião desarrazoada da apresentadora do SBT, que vê legitimidade no ato dos que contra-atacaram o menor. Nas lições de Bauman, opiniões como a de Sherazade refletem a liquidez dos valores contemporâneos, que deslegitimam princípios e regras sociais pré-estabelecidas. Tá? Trata-se, portanto, de uma valorização social favorável à barbárie. Bom, alguns comentários aqui no finalzinho que eu gostaria de falar, tá? Primeiro, né? Não teria essa vírgula,
tá? Mais uma vez ele erra aqui a pontuação, então tem mais erros gramaticais, né? Orbita, né? Como exemplo, ó, como exemplo de quê? Não teria vírgula porque você precisa seguir, ó. Orbita, como exemplo de quê? Ó, tem que cortar esse par de vírgulas. Dessa versão ao outro, a opinião desarrazoada da apresentadora do SBT, perfeito, trouxe o nome dela, porque tem que citar a opinião, né? Então tem que explicar, ó, que vê legitimidade nos atos dos que contra-atacaram o menor. Veja que o aluno cita por discurso indireto, né? Ele cita com os termos dele, faz uma espécie de paráfrase, tá? Nas lições de Bauman, olha só ele comentando, opiniões como a de Sherazade, seja apresentadora do SBT, refletem a liquidez dos valores contemporâneos. Quem estuda redação conosco, né, estuda a metáfora da liquidez do Bauman. Hoje, gente, quase todos os temas de redação para concurso público são extraídos dessa metáfora, tá? Sobre vários, consumismo, sustentabilidade, obsolescência de produtos, né? Clima, lixo, redes sociais, relações humanas de uma forma geral, tá bom? Tudo isso faz parte da teoria do Bauman. Então, quer dizer, reflete a liquidez de valores contemporâneos que deslegitimam princípios e regras sociais pré-estabelecidos. Porque você está falando de dois elementos, né, que foram pré-estabelecidos. Os princípios são pré-estabelecidos, assim como as regras, tá? Trata-se, portanto, olha a conclusão aqui, o nexo de conclusão para finalizar o texto, de uma valorização social favorável à barbárie. Perfeito aqui. Alguns outros elementos. Aqui nós trocamos, na redação original, o nome Sherazade, primeiro colocamos a apresentadora do SBT, para a gente começar do nome mais geral, tá? Veja que antes do relativo que nós não vamos colocar vírgula, por que não? Porque aqui nós vamos formar, atenção, sem vírgula, antes do relativo que, você forma uma oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva. Por que eu preciso da restrição? Porque aqui eu estou usando o nome mais geral. Toda vez que eu tenho um nome mais geral, eu tenho que usar uma restrição. E a restrição é a ausência da vírgula. Cuidado que não é presença não, hein? Muita gente acha que é presença. Não é. A restrição é a ausência da vírgula. Então, para você saber se antes do que você coloca vírgula ou não, olha o nome a que ele se refere. Se o nome for muito geral, você não pode colocar vírgula aqui, porque você vai restringir, tá bom? Se o nome for muito específico, ó, Sherazade refletem a liquidez dos valores contemporâneos. Então, quer dizer, olha só, opiniões como a dela refletem a liquidez dos valores contemporâneos. Esses valores contemporâneos, exatamente todos eles, né, vão deslegitimar princípios e regras sociais pré-estabelecidas, tá? Então, aqui eu estou lidando com valores bem específicos, valores contemporâneos. Portanto, eu vou usar aqui uma oração adjetiva explicativa, tá bom? Aqui cabe, perfeito? Então, vejam que quem cumpre todos os itens com bastante cuidado, bastante precisão, é quem acerta, gente, a redação no concurso, tá certo? Então, vocês vão notar o quê? Que, nesse sentido, né? Deixa eu aqui a câmera para mim. Você cumprindo tudo que você entendendo o que a banca quer de você, entendendo os critérios, entendendo como começar, você consegue fazer sua redação bem sem nenhum mistério, tá? É claro que essa redação desse candidato, ela ficou em qual daquelas zonas, né, de avaliação? Quais aqueles critérios foram empregados para ele? Será que chegou até o sexto? Ficou no quinto? No quarto? Ficou no quinto. Porque erros de pontuação, erros de ortografia, ausência de palavra, que acaba ferindo, de certo modo, a coesão, deixando lacunas no texto, tá bom? Então, essa é a questão. Uma parte do trecho não fala sobre como a sociedade entende, isso tem que ser falado lá na introdução, por quê? Porque o enunciado pediu na introdução, como é que eu sei que pediu na introdução, Júnior? Foram os primeiros termos, tá? Os primeiros termos, então você traz para a introdução, o resto você cumpre a risca a ordem, tranquilo? Bom, é isso aí. Se você gostou e quer estudar conosco, basta você entrar no site do Ponto dos Concursos e até a parte de discursivas, né? Que você vai achar o nosso curso de discursivas para o TJ do Paraná, tá bom? E vamos lembrar, né, que o concurso tem prova que nem acontece agora. Nesse momento eu estou gravando agora em fevereiro,
Vai, né? Acontece agora, então dá tempo de você aprender bem, de você confirmar se você aprendeu, tá certo? E depois, mais tarde, fazer parte do treino. O que é o treino? O treino é a nossa turma para os alunos que já estudaram e só querem realmente praticar, tá bom? Mas o treino vem depois na hora que a gente estiver finalizando o curso, tá ok? Então, um beijo grande para você e te vejo no nosso curso preparatório, tá?